Y atención Colombia, estos son los convocados para representarnos en la Copa del Mundo. Te lo mereces. Imagine a cena. Você é convocado para defender o seu país na maior vitrine do planeta, a Copa do Mundo. Você avisa sua família, embarca com o coração acelerado, realiza o sonho de uma vida inteira. Você veste a chuteira, entra no gramado e, em um lance de milésimos de segundo, o erro acontece. Um desvio, a bola entra na rede errada. O que deveria ser apenas um acidente de trabalho, um erro técnico em campo, se torna inexplicavelmente a sua sentença de morte. Não estamos falando de um filme de ficção. Estamos falando de um dos capítulos mais sombrios da história do esporte. Hoje, no Dossiê X, vamos abrir a caixa preta do caso Andrés Escobar, o cavalheiro do futebol, o zagueiro que tentou levar a Colômbia ao topo e acabou vítima de uma violência que ainda hoje tenta ser explicada. Quem realmente puxou o gatilho e por que a linha entre uma derrota esportiva e um crime brutal foi cruzada com tanta facilidade. A investigação começa agora. Para entender a tragédia, precisamos entender quem era o alvo. Andrés Escobar não era um jogador comum. Na Colômbia dos anos 90, um período marcado por tensões políticas e pela sombra de grupos organizados, Escobar era o contraste. Apelidado de o cavalheiro do futebol, ele era conhecido pela técnica apurada, pela elegância em campo e, acima de tudo, pelo caráter inquestionável fora dele. Ele era o capitão, o líder. Enquanto o país vivia um momento de ebulição, Escobar representava a esperança de uma geração que acreditava que o futebol poderia finalmente dar uma nova imagem à Colômbia. Em 1994, a seleção colombiana chegou aos Estados Unidos com o status de uma das favoritas ao título. Eles haviam goleado a Argentina por 5-0 em Buenos Aires. O país parou. A expectativa era astronômica. E no centro dessa engrenagem estava Andrés, 22 de junho de 1994. Estádio Rose Bowl, Colômbia contra Estados Unidos. A pressão era imensa após uma estreia ruim. Aos 35 minutos do primeiro tempo, um cruzamento despretensioso. Andrés, tentando cortar a bola para salvar o time, acaba desviando-a para o fundo da própria rede. O silêncio que se seguiu naquele estádio foi o prelúdio do que viria depois. A Colômbia perdeu por 2-1 e foi eliminada precocemente. O que se viu nas semanas seguintes foi uma histeria coletiva. O erro técnico foi transformado por setores da sociedade, principalmente por interesses obscuros, em uma traição à pátria. É preciso notar que, naquele período, a Colômbia vivia uma instabilidade extrema. O futebol não era apenas um jogo, ele era um campo de batalha para investimentos de grupos que não aceitavam a derrota. A linha entre paixão e prejuízo financeiro tornou-se perigosamente fina. 5 dias após o retorno da seleção, no dia 2 de julho de 1994, Andrés Escobar decidiu sair. Ele estava em Medellín, sua cidade natal, buscando um pouco de normalidade. Foi a um restaurante e depois seguiu para uma boate chamada El Índio. Mal sabia ele que sua vida estava sendo contada em minutos. No estacionamento da boate, Andrés foi abordado por 3 homens. A discussão começou ali. O teor das provocações girava em torno do gol contra. Relatos da época apontam que os homens, identificados posteriormente como Pedro e Santiago Galón, começaram a ironizar e insultar o jogador. Andrés, fiel à sua postura, exigiu respeito. Ele não aceitou a provocação de forma passiva. Foi então que Humberto Munhoz Castro, que acompanhava os irmãos, sacou uma arma e disparou 12 vezes contra o capitão da seleção. Andrés foi levado ao hospital, mas não resistiu. Ele morreu aos 27 anos. Humberto Munhoz Castro, que era guarda-costas de pessoas ligadas a atividades ilícitas, confessou o crime e foi condenado a 43 anos de prisão. Parecia o fim, mas o desfecho foi marcado por uma profunda sensação de impunidade. Em 2005, após cumprir apenas 11 anos, Munhoz foi solto por bom comportamento.
Mas a história de 1994 não morreu com Andrés Escobar. Ela apenas entrou nas sombras. Recentemente, uma notícia vinda do México trouxe de volta o nome que assombrou a investigação original, Juan Santiago Galón Henao. Ele, peça-chave na condenação do autor dos disparos e com ligações profundas com o submundo da época, foi executado em solo mexicano. Por que isso importa agora? Porque a morte de Galón Henao mostra que as dívidas do futebol não prescrevem. O crime organizado jamais deixou de monitorar esse capítulo que o futebol colombiano tentou apagar. Para compreendermos por que a morte de Andrés Escobar não foi apenas um crime comum, precisamos olhar para as entranhas da Colômbia daquele período. O futebol, naquela década, não era apenas um esporte nacional. Ele era, em muitos aspectos, o principal ativo de lavagem de dinheiro e prestígio de organizações criminosas. Clubes poderosos eram financiados diretamente pelo capital oriundo de atividades ilícitas. E o sucesso de um time era o sucesso do seu investidor nos bastidores. A seleção nacional, liderada por Andrés, era a vitrine desse momento. Quando a seleção falhava, não era apenas o torcedor que perdia, era o investidor que via seu prestígio ameaçado. O caso Escobar expôs a fragilidade dessa estrutura. O gol contra de Andrés foi a faísca que inflamou um barril de pólvora pré-existente. A cultura da impunidade enraizada na sociedade permitiu que indivíduos como os irmãos Galón se sentissem acima da lei. Eles acreditavam que num país onde a justiça era seletiva e a violência uma moeda de troca, a vida de um ídolo nacional poderia ser descartada como qualquer outra peça de negociação. Analisar esse crime é, essencialmente, analisar o fracasso institucional de um Estado incapaz de proteger seus cidadãos dos interesses que mandavam no futebol. O assassinato de Escobar foi um recado. Em um sistema dominado pela força, o caráter e a honra de um jogador não valiam nada diante de um prejuízo financeiro ou de uma humilhação pública. O gol contra foi a desculpa que a barbárie encontrou para tentar calar o símbolo de uma Colômbia que, ironicamente, queria ser diferente. Mas o tiro, que deveria ter silenciado o país, acabou expondo para o mundo inteiro o lado mais cruel do esporte quando este é sequestrado pelo interesse de quem prefere a força à lei. O legado de Andrés Escobar, contudo, transcendeu sua partida trágica. O seu nome se tornou, anos depois, um sinônimo de resistência cultural. O impacto da sua perda foi um soco no estômago de uma sociedade que precisava acordar para os perigos da associação entre o esporte e os poderes sombrios. O movimento que surgiu após a sua morte não foi apenas de luto, foi uma reconfiguração do que significava ser colombiano. Projetos sociais, fundações e centros esportivos foram criados em nome de Andrés, buscando oferecer aos jovens uma alternativa ao caminho que o narcotráfico oferecia. A Colômbia que temos hoje é, em grande parte, uma resposta ao que aconteceu em 1994. Houve uma tentativa coletiva de resgatar o futebol, limpá-lo, profissionalizá-lo e blindá-lo das influências que destruíram a carreira e a vida de Escobar. Os julgamentos, embora marcados por polêmicas e pela percepção de impunidade, serviram como um marco. O debate público sobre a ética no esporte nunca foi tão forte. Hoje, ao olharmos para Andrés, vemos o mártir que, sem desejar, pagou o preço pelo amadurecimento de uma nação. A memória de Andrés Escobar é o alicerce onde a Colômbia construiu sua identidade esportiva moderna, tentando provar ao mundo que o futebol finalmente pertence apenas a quem entra em campo com ética e profissionalismo. Ele não é mais apenas o jogador que fez um gol contra num jogo perdido. Ele é o homem cujo sacrifício, de forma involuntária, forçou um país a olhar para o espelho e decidir que dali em diante a vida seria tratada como um bem muito maior do que qualquer resultado ou prejuízo nas casas de apostas. É essa
a lição que o dossiê X quer preservar hoje. A história de que, mesmo nas horas mais escuras, a integridade de um indivíduo pode ser a semente de uma mudança real e profunda em toda a estrutura social. O que realmente motiva um crime assim? Seria apenas a fúria de um torcedor ou interesses financeiros que perdemos no caminho? O caso Andrés Escobar nos lembra que, quando colocamos o resultado acima da vida, estamos jogando um jogo onde a derrota é inevitável para todos nós. Anos se passaram, mas o nome de Escobar continua sendo um símbolo de integridade em um cenário muitas vezes desumano. Nós, do dossiê X, vamos continuar abrindo essas caixas pretas. Se você acredita que a memória desses casos precisa ser preservada para que erros assim não se repitam, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Agora, quero saber a sua opinião. Você acha que a justiça nesse caso foi feita ou o sistema falhou com o Andrés? Comente aqui embaixo, eu quero ler cada argumento. A nossa investigação não para por aqui.